A Polícia Federal do Brasil está investigando o que pode ser um dos maiores casos de espionagem envolvendo o Brasil e a Rússia do século XXI. Para você ter ideia, para esse filme, essa questão da espionagem russa no território brasileiro pode ter começado ainda na Guerra Fria, quando a antiga União Soviética tinha planos para desestabilizar o Brasil. E o que eu falei para vocês nas últimas 2 semanas aqui no canal, vamos falar de história, sobre a importância do Brasil para as grandes potências. Os americanos querendo as bases militares do Brasil, os chineses querendo as bases para o lançamento de foguetes e agora a Rússia com uma larga operação de espionagem em pleno solo nacional. O vídeo está longo, mas eu trago para vocês detalhes que vocês não vão encontrar em qualquer lugar. Deu trabalho, mas eu conto com a audiência de vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Nos últimos anos, autoridades brasileiras desmantelaram uma rede insólita de espionagem russa, operando em solo nacional. O caso mais emblemático é de Sergei Vladimirovich Cherkasov, preso pela Polícia Federal em abril de 2022 no aeroporto de Guarulhos. Cherkasov vivia há anos sob a falsa identidade de Victor Miller Ferreira, supostamente um brasileiro nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, persona que ele construiu ao longo de 12 anos para se infiltrar em instituições internacionais. Usando essa identidade, ele chegou a estudar nos Estados Unidos e até conseguiu uma vaga de estágio no Tribunal Penal Internacional, em Haia, no momento em que o tribunal investigava crimes de guerra russos na Ucrânia. A farsa ruiu quando o serviço secreto holandês detectou irregularidades e barrou sua entrada em junho de 2022, deportando-o ao Brasil, onde a Polícia Federal o prendeu assim que desembarcou. A partir dessa prisão desencadeou-se uma operação chamada Leste, Operação Leste, realizada pela Polícia Federal, iniciada em 2022, após o alerta da CIA em relação a Cherkasov. Descobriu-se que não era um caso isolado. Pelo menos 9 agentes da inteligência russa atuavam a partir do Brasil com documentos brasileiros forjados. E esses agentes se aproveitavam de vulnerabilidades no sistema de registro civil brasileiro, como a obtenção de certidões de nascimento falsas para, a partir delas, tirar RG, CPF e até passaportes genuínos. Com identidades limpas, poderiam circular pelo mundo como cidadãos brasileiros sem levantar suspeitas. Segundo fontes da investigação, o Brasil vinha sendo usado como um verdadeiro berçário ou fábrica de espiões russos. E embora operassem em território brasileiro, os alvos de espionagem não eram necessariamente o Brasil. O país servia de plataforma de lançamento para que esses agentes, após anos cultivando novas vidas e identidades verossímeis, pudessem então atuar em regiões de interesse estratégico, como os Estados Unidos, Europa ou o Oriente Médio. Na prática, a Rússia fez do Brasil uma espécie de linha de montagem de agentes secretos, de espiões russos. A Operação Leste mapeou vários espiões utilizando identidades brasileiras fictícias. Além de Cherkasov, foram identificados casos como Artem Ishmirev, a agente russo que viveu pelo menos 6 anos no Rio de Janeiro sob o nome falso de Gerhard Daniel Campos Witt. Se passando por um jovem empresário, ele abriu uma empresa de impressão 3D que chegou a atender órgãos governamentais e instalações militares e mantinha relacionamento com uma namorada brasileira sem que ela desconfiasse de sua real identidade. Mensagens trocadas em 2021 revelam sua frustração por ainda não estar atuando em missões reais de espionagem, ansiando por entrar em ação. E em 2022, Ishmirev desapareceu do Brasil após alegar que viajaria a trabalho para a Malásia. Preocupada, sua namorada mobilizou a embaixada brasileira em busca dele. A pista definitiva veio da Grécia. Autoridades gregas revelaram que Ishmirev era, na verdade, casado com uma espiã russa, operando em Atenas, e ambos sumiram repentinamente. E investigações apontam que o casal, temendo a exposição, fugiu de volta para a Rússia antes que sua farsa fosse totalmente revelada. Outro espião era Mikhail Mikushin, preso na Noruega em outubro de 2022, onde trabalhava como pesquisador
pesquisador acadêmico. E ele se apresentava como José Assis de Amaria, um brasileiro especialista em segurança no Ártico que havia estudado no Canadá. As autoridades norueguesas, em cooperação com a Polícia Federal Brasileira, descobriram inconsistências em seus documentos brasileiros. Por exemplo, seu CPF só foi emitido quando ele tinha 22 anos de idade, algo incomum para um brasileiro nato, e seus supostos pais não possuíam registros consistentes. Mikuchin teria obtido o passaporte brasileiro em 2013 e transitado pelo país em 2016, possivelmente para esquentar a sua identidade falsa. Ele também estava ligado ao programa russo chamado Ilegais, espiões sem cobertura diplomática, assim como Cherkasov e Shmirev. Segundo reportagens, havia ainda um espião que abriu uma joalheria, uma modelo loira de olhos azuis atuando como brasileira, um brasileiro que conseguiu emprego como pesquisador na Noruega e um casal que acabou indo para Portugal, todos com identidades brasileiras falsas. Essas peças formam um mosaico de agentes clandestinos russos que levaram vidas aparentemente comuns no Brasil, de empresários a estudantes, apenas aguardando o momento de serem direcionados a missões de interesse de Moscou. É importante ressaltar que Cherkasov foi o único espião russo preso em território nacional. Ele foi condenado a 5 anos e 2 meses de prisão por uso de documento falso e cumpre pena em regime fechado. Os demais ou foram detidos no exterior ou deixaram o país antes de serem capturados, retornando à Rússia quando sentiram que o cerco estava se fechando. A prisão de Cherkasov gerou uma disputa diplomática. Tanto Estados Unidos quanto Rússia pediram sua extradição. Os americanos o acusam de atuar ilegalmente em seu território. Ele cursou mestrado em Relações Internacionais na Universidade Johns Hopkins entre 2018 e 2020, usando documentos brasileiros. Já o governo russo, em uma manobra curiosa, pediu a extradição alegando que Cherkasov seria, na verdade, um procurado por tráfico de drogas na Rússia, uma acusação vista como pretexto para reavê-lo. Em março de 2023, o Supremo Tribunal Federal chegou a autorizar sua extradição para a Rússia e não para os Estados Unidos, porém condicionada ao fim das investigações em curso no Brasil. O Ministério da Justiça, na época comandado por Flávio Dino, confirmou que Cherkasov permaneceria preso no Brasil enquanto continuarem as apurações sobre espionagem, lavagem de dinheiro e corrupção relacionadas ao caso. De fato, a Polícia Federal descobriu indícios de que membros do governo russo no Brasil forneceram apoio financeiro a Cherkasov, com depósitos mensais em sua conta que totalizaram cerca de R$80 mil em um ano. Essa evidência enfraqueceu a narrativa de Moscou de que ele seria um simples criminoso comum, deixando claro tratar-se de uma operação de inteligência russa com ramificação institucional. Embora essa transformação do Brasil em fábrica de espiões russos tenha vindo à tona somente agora, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, a ação da espionagem russa em território brasileiro existe desde a Guerra Fria. Durante décadas de rivalidade ideológica, o país esteve no radar, ainda que periférico, dos serviços secretos de Moscou. Em 1959, por exemplo, o então presidente eleito Jânio Quadros visitou a União Soviética e foi acompanhado por um tradutor local que lhe prometeu algumas facilidades. Anos depois, soube-se que esse tradutor, Alexander Ivanovich Alexeyev, era na verdade um agente da KGB infiltrado. E episódios assim ilustram que a inteligência soviética buscava alguma influência nos altos círculos brasileiros, mesmo antes da reaproximação diplomática formal entre os dois países em 1961. Pesquisas históricas começam a desvendar outras ações. Documentos do serviço secreto da Tchecoslováquia, que operava sob supervisão da KGB, indicam planos ousados como o estudo de cenários para desestabilizar o Brasil nos anos 1960. Contudo, devido ao grande sigilo da KGB, dos serviços secretos de Moscou,
muito do que se fala agora é envolto de mistérios. E especialistas apontam que a influência soviética direta no Brasil foi limitada, mas existiram agentes e informantes atuando de forma clandestina, sobretudo conectados a partidos de esquerda e movimentos de oposição ao regime militar. O elo mais surpreendente entre a velha KGB e os agentes russos atuais veio à tona em 2023. Investigadores brasileiros suspeitam que agentes soviéticos nos estertores da Guerra Fria podem ter plantado identidades falsas que só seriam usadas décadas depois. Em outras palavras, espiões da KGB teriam registrado certidões de nascimento de bebês fictícios nos anos 80. Documentos esses que permaneceram arquivados nos cartórios brasileiros como se fossem autênticos, à espera de alguém que os reclamassem no futuro. Essa teoria ganhou força quando perícias constataram que as certidões usadas pelos espiões russos atuais não eram falsificações modernas, nem fruto de inserção recente em sistemas digitais. Elas pareciam registros antigos genuínos. Se confirmado, esse estratagema revelaria um nível impressionante de antecipação e comprometimento. Ao pressentir a derrocada do bloco comunista no final dos anos 80, a KGB possivelmente deixou sementes plantadas no Brasil para que uma nova geração de agentes ilegais pudesse florescer no futuro. É uma tática digna de romance de espionagem, mas levada muito a sério pelas autoridades atuais. De fato, analistas internacionais compararam o atual esquema descoberto no Brasil ao maior caso de espiões ilegais conhecidos até então. A rede desbaratada pela FBI nos Estados Unidos em 2010, que incluiu 10 agentes russos vivendo sob disfarces, caso que inspirou a série The Americans. Agora, com as revelações envolvendo identidades brasileiras, acredita-se estar diante do maior escândalo de espionagem do gênero desde 2010. Desta vez envolvendo a América do Sul como peça-chave. Mas por que o Brasil foi escolhido pela Rússia para ser a sua fábrica de espiões? Existem explicações práticas e históricas para essa questão. Primeiro, a facilidade para obter documentos torna o sistema de registro civil brasileiro um alvo para explorações ilícitas, especialmente antes da era digital. Uma certidão de nascimento quente abre caminho para toda a documentação seguinte, inclusive passaporte. E o passaporte brasileiro goza de boa reputação internacional, permitindo a entrada sem visto em diversos países. Segundo, durante anos, o Brasil não via a Rússia como ameaça direta, o que talvez gerou menos vigilância contra esse tipo de infiltração em comparação a países da OTAN. Assim, enquanto a Guerra Fria produzira casos esparsos de espionagem soviética no país, o período pós-Guerra Fria, especialmente sob o governo de Vladimir Putin, viu uma renovada ênfase em programas de agentes ilegais ao redor do mundo. Países latino-americanos, incluindo o Brasil, passaram a ser usados de forma estratégica e sistemática como pilares de suporte para essas operações clandestinas. A revelação de espiões russos com identidades falsas brasileiras levantam outras questões. Qual é o interesse da Rússia no Brasil? Embora esses agentes não estivessem, ao que tudo indica, espionando alvos brasileiros diretamente, há claros interesses estratégicos de Moscou em relação ao Brasil e à América do Sul. Acesso a recursos naturais e tecnológicos. O Brasil é um dos países mais ricos em recursos do planeta. Reservas de petróleo como pré-sal, abundância mineral como ferro, nióbio e urânio, vasta produção agrícola e aquíferos. Esses recursos despertam o interesse de várias potências. A Rússia, grande exportadora de commodities energéticas, também pode buscar conhecimentos e acordos na área de petróleo e gás. Há histórico de cooperação técnica entre a Petrobras e empresas russas, por exemplo. Na área militar, o Brasil mantém programas estratégicos como o desenvolvimento do submarino nuclear e o Centro de Lançamento Espacial de Alcântara, que podem estar no radar da inteligência
inteligência russa. Portanto, espionagem econômica e tecnológica é um possível motivador. Obter informações privilegiadas sobre licitações, exploração de recursos ou avanços científicos brasileiros pode dar vantagem competitiva ou geopolítica a Moscou. Desde a Guerra Fria, principalmente na época da crise dos mísseis, a Rússia, a antiga União Soviética, busca ponto de apoio no quintal dos Estados Unidos, ou seja, na América Latina. Cuba foi o caso mais icônico, mas no século XXI, países como Venezuela e Nicarágua se alinharam mais a Moscou. O Brasil, por sua dimensão continental e liderança regional, é um prêmio geopolítico valioso. Manter boa penetração e acesso a informações dentro do Brasil dá à Rússia a capacidade de antecipar movimentos diplomáticos na região e talvez influenciá-los a seu favor. Em 2022, após a invasão da Ucrânia, a própria comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, na época a general Laura Richardson, alertou que Putin procurava manter e expandir relações na América do Sul, mesmo em meio ao isolamento internacional. Ou seja, a Rússia vê na América Latina uma frente para projetar poder e romper seu isolamento, e o Brasil, sendo potência regional e membro do G20, é a peça-chave nesse tabuleiro. A presença de espiões e operadores russos pode servir tanto para coletar informações confidenciais do governo brasileiro, por exemplo, posições em votações na ONU, planos de defesa e políticas energéticas, quanto para estabelecer canais de influência, contatos com políticos, militares ou empresários que orientam o Brasil a uma postura mais pró-Rússia em certas questões. Tem a questão da aproximação via BRICS e alianças globais alternativas. Brasil e Rússia juntos de Índia, China e África do Sul compõem o bloco BRICS, um fórum multilateral criado para fortalecer a cooperação econômica e política entre grandes países emergentes, servindo de contrapeso à hegemonia ocidental. Nos últimos anos, com sanções ocidentais se acumulando contra Moscou, especialmente pós-Ucrânia, a Rússia valorizou ainda mais seus laços com parceiros do Sul global. Garantir uma boa sintonia com o Brasil no âmbito dos BRICS é estratégico para Moscou, pois o bloco discute iniciativas como bancos de desenvolvimento próprios, comércio em moedas locais e posicionamentos conjuntos em temas internacionais. Ter inteligência privilegiada sobre as dinâmicas internas do governo brasileiro, como suas divisões, tendências e vulnerabilidades, pode ajudar a Rússia a calibrar sua diplomacia para manter o Brasil próximo. Observadores apontam que, apesar de condenar a invasão da Ucrânia na ONU, o Brasil tem adotado uma postura relativamente neutra no conflito, pregando o diálogo e não aderindo às sanções contra a Rússia. E essa atitude pode refletir tanto na tradição diplomática brasileira quanto na eficácia da aproximação russa. De qualquer forma, fica claro que para Putin é valioso cultivar o Brasil como um aliado ou pelo menos um país amigável em meio à polarização global, e operações de inteligência podem ser parte desse esforço sutil de alinhamento. Em suma, a Rússia enxerga no Brasil uma combinação de oportunidade e recurso, um local para obter identidades e acessar o mundo ocidental pela porta dos fundos, e também um país influente cuja amizade oferece ganhos geopolíticos, acesso a mercados, matérias-primas, cooperação militar, além de diluir o isolamento russo no cenário internacional. Essas motivações ajudam a entender por que Kremlin investiria em espionagem por aqui, mesmo arriscando incidentes diplomáticos. A existência de espiões russos atuando no Brasil de uma forma de larga escala desde a Guerra Fria revela uma faceta complexa desse jogo geopolítico. O Brasil, por sua posição estratégica e relevância global, acabou inserido, mesmo que involuntariamente, nos arranjos de inteligência de uma grande potência. Essas revelações trazem implicações importantes. No plano da segurança interna, expõem fragilidades nos sistemas de documentação e controle migratório brasileiros. O Brasil precisará reforçar mecanismos de verificação de registros civis, como está fazendo a Polícia Federal ao investigar certidões suspeitas, para impedir que seja utilizado como fábrica de espiões estrangeiros. Também acende o alerta para protocolos de contra-inteligência, identificar e acompanhar possíveis agentes atuando em território nacional ou usando o país como base
base logística. No campo diplomático, o Brasil se vê numa situação delicada, parceiro de longa data do Ocidente, mas também próximo da Rússia, em fóruns como os BRICS. Ter espiões russos desmascarados em seu solo e possíveis atividades clandestinas nas águas territoriais pode pressionar o Itamaraty a cobrar explicações discretas de Moscou e, ao mesmo tempo, satisfazer aliados ocidentais de que o Brasil não é conivente com espionagem hostil. Até o momento, a postura brasileira tem sido equilibrada. Coopera com as investigações internacionais, como no caso Cherkasov, e manteve a prisão do espião russo, apesar das investidas russas, sinalizando o compromisso com a legalidade e com parceiros. Contudo, o Brasil evita transformar esses casos em atrito aberto com o Kremlin, refletindo sua política externa independente. Em termos de política internacional, episódios como esses reforçam a percepção de que a América do Sul entrou na disputa de influência entre grandes potências. Ao lado do avanço econômico chinês, a atividade russa, seja diplomática, militar ou de inteligência, cresce na região. O Brasil, como líder regional, terá que navegar com cautela, fortalecer sua segurança nacional para não ser vulnerável a nenhuma potência e simultaneamente engajar-se diplomaticamente de forma construtiva, evitando que a América do Sul se torne palco de uma nova Guerra Fria. Em suma, os recentes casos dos espiões russos no Brasil servem de alerta e aprendizado. Mostram que, mesmo sem estar no centro das rivalidades globais, o Brasil não está imune aos ventos da espionagem internacional. Cabe ao país, com transparência e firmeza, a proteger sua soberania e seus interesses, cooperando com aliados quando necessário, mas sempre deixando claro que não irá tolerar ser peão no tabuleiro de ninguém.